pé de mangueira aqui. Queimou um pouco as folhas. Por conta que nós botamos fogo aqui numa estocazinha pra ficar a terra limpa. Tá ficando bom aqui, tá ficando bom. Finalizei o restinho ali. Buscar outra ferramenta ali em casa. Rastelo pra depois, quando secar, colocar um fogo e ter cuidado no incêndio, mas botar fogo com cuidado. Eu faço uma limpa ao redor com a enxada. E o vento também tá um pouco, mas depois quando o vento é menos eu coloco fogo. Mas é isso, a lida da roça. Trabalhosa, suado, mas vale a pena no final. Milhozinho, feijão, abóbora, batata doce, macaxeira. Tudo cria aqui na terra, terra boa, graças a Deus. É isso aí.